De uma das laterais e agora nós vamos prender a outra. Aqui eu sempre gosto de trabalhar com dois fios da linha e fazer o nó nos dois fios ao mesmo tempo, o nó bem na pontinha do fio. E aí, para o nozinho ficar escondido, nós vamos introduzir a agulha pelo lado avesso do crochê. Então, o meu nozinho vai ficar no lado avesso, ou seja, escondidinho aqui entre o bojo e o crochê. E aí, eu vou introduzir a agulha na parte do bojo. E depois passando a agulha nos dois, o crochê e o bojo. E aí, naquela voltinha que se forma aqui, nós vamos passar a agulha por dentro, formando um nozinho. E aí, nós vamos seguir essa sequência, prendendo essa lateral do crochê nessa parte lateral do bojo. Essa parte aqui é aquela parte que fica embaixo do braço. E aí, nós vamos seguir a sequência trabalhando toda essa parte. Como eu já aprendi o centro, eu já aprendi aqui o centro da peça nos dois pontos, aqui em cima e também aqui embaixo. E já aprendi também essa lateral. Então, agora eu posso trabalhar de forma direta. Eu vou fazer toda essa lateral e quando nós encontrarmos aqui o finalzinho dessa parte reta com a curvinha aqui do bojo, nós já podemos trabalhar essa parte aqui de baixo, a parte de baixo do bojo. E aí, nós só vamos ajeitando o crochê, nós já temos ele preso aqui, então nós vamos ajeitar o crochê para que ele não fique franzido, ajeitando o crochê aqui e já vamos seguir toda essa sequência, prendendo toda essa parte de baixo também, até nós chegarmos aqui naquele primeiro lado que nós prendemos. Caso vocês queiram também prender a parte do centro e depois já fazer direto, ao contrário do que eu fiz aqui, quando fizer o primeiro lado, já segue essa sequência já fazendo toda a volta completa, também pode fazer dessa forma. Eu prefiro prender o centro, prender um dos lados e aí depois dessa lateral eu já prendo a parte de baixo e depois eu arremato o fio aqui e vou para trabalhar a parte de cima. Eu acho que fica melhor dessa forma. Para quem é iniciante, é o ideal. E também, mesmo para quem não é iniciante, para que a gente possa ajeitar o crochê e dividir ele sobre a peça para evitar as ruguinhas e para evitar que o crochê fique esticado. E aí eu retorno com vocês para fazer a parte de cima. Aqui no finalzinho da linha, eu vou mostrar para vocês como a gente faz a troca da linha. O final de uma linha para outra. Então, aqui a minha linha, eu já tenho um pedacinho bem pequeno. Então, eu vou fazer 2 pontos com o nozinho no mesmo lugar. E quando eu cortar, eu procuro não cortar ela próximo do pontinho que nós fizemos. Eu corto deixando essa ponta maior, mais próximo da agulha. E aí, essa pontinha que sobra da nossa linha, eu vou colocar ela aqui dentro da peça, para não correr risco do nosso pontinho arrebentar. E aí, eu vou prender outro fio na agulha. E aí, com o outro fio já colocado na agulha, eu vou dar continuidade. Vou começar no mesmo ponto onde nós finalizamos. O nozinho vai ficar também voltado para a parte de dentro. E aí, nós vamos seguindo a sequência até finalizarmos. E aqui eu quero mostrar para vocês como nós vamos fazer essa parte da curva. Aqui nós chegamos naquela parte onde nós temos o biquinho da peça, a quinazinha, que faz com que a nossa parte em crochê fique levemente quadrada. E o nosso bojo, ele é bem arredondado. Então, para a gente adaptar
nós vamos trabalhar os pontos até aqui o biquinho, até a parte, até o final, onde nós começamos, a parte reta, né? Onde termina a lateral do crochê e começa a parte reta de cima. Nós vamos trabalhar até a parte do biquinho. E aí, aqui, nós vamos segurar na parte onde nós fizemos. E essa parte de cima, nós vamos posicionar ela acompanhando a curva do bojo, dessa forma, sem deixar franzir muito, mas dando uma folgadinha nela, para que ela faça esse formato da parte arredondada do bojo. E aí, nós seguimos fazendo os pontinhos. Aqui vocês perceberam que eu mantive o dedo cerca de 1 centímetro da área que nós estamos trabalhando. Cheguei aqui na parte onde eu ajeitei o crochê, eu vou segurar novamente sobre o último ponto que eu fiz, e aí nós vamos pegar outra parte reta do crochê e vamos ajustá-la também nessa parte arredondada do bojo. E aí, com o dedo, eu seguro essa parte aqui, cerca de 1 centímetro, e nós vamos trabalhar os pontinhos sobre ela. É um trabalho de observação, um trabalho bem lento, um trabalho que exige uma atenção, mas o resultado final. E aí, mais uma vez, seguramos no último pontinho, essa parte retinha, nós ajustamos a parte arredondada do bojo. E continuamos os pontos. E aí, nós vamos fazer isso até nós chegarmos nessa parte, na parte da curvinha, encaixando essa curvinha aqui no final do bojo e onde começa a nossa lateral. Sempre ajustando aos poucos e fazendo os pontinhos. Com o nosso crochê todo preso na volta do bojo, o que nós vamos fazer agora é essa costura, contornando a parte do seio, para que ele fique mais ajustado ao bojo e para que ele fique mais desenhado no corpo. Para nós fazermos essa costura aqui, nós vamos usar como referência essa linha que forma quase uma dobrinha, uma quininha. Nós vamos usar essa linha como referência, ok? Aqui eu já prendi o meu fio na direção da linha. Você pode começar tanto pelo lado de fora quanto pelo lado de dentro, da forma como você preferir. E aí, aqui eu já prendi o meu fio com um nozinho escondidinho aqui dentro do crochê. E aí, eu vou fazer mais um nozinho aqui no início. E aí, eu vou vir com a linha pela parte de trás, puxando essa linha exatamente sobre essa quininha, essa marquinha que nós temos aqui do lado avesso do bojo. E aí, eu vou fazer outra costura introduzindo a agulha da parte do avesso em direção ao lado direito. Então, eu vou introduzir a agulha dessa forma, tirando ela aqui na parte de trás. E, novamente, um pouquinho à frente daquele pontinho que nós fizemos, novamente. Esse pontinho, como nós estamos trabalhando com a linha branca sobre o bojo branco, ele vai ficar bem difícil para vocês visualizarem. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Essa parte pontilhadinha aqui são os pontinhos. Nós vamos fazer pontinhos com agulha, pontinhos de cerca de meio centímetro ou menores. Então, nós vamos sempre alternar dessa forma. Nós vamos introduzir a agulha pelo lado direito da peça,
mas de uma forma que ele saia exatamente em cima dessa linha que nós temos aqui, para a nossa costura não ficar torta, para que a agulha saia exatamente em cima da linha. E aí nós vamos introduzir novamente a agulha um pouquinho à frente, exatamente em cima da linha, em direção ao lado direito. Aí nós vamos seguir todo esse contorno. Eu vou fazer mais um pouco para vocês visualizarem os pontinhos. Essa parte não é uma parte difícil de fazer, ela é desconfortável de fazer, enjoadinha de trabalhar, pelo formato da peça, pela dificuldade de segurar a peça para trabalhar. É por isso que eu prefiro trabalhar com agulha fina, usando a linha de costura, porque a agulha mais fina, nós vamos conseguir introduzir ela com mais facilidade no bojo. A agulha mais grossa a gente consegue trabalhar com a linha de crochê, porém a gente vai ter uma dificuldade maior, vai ter que fazer mais força para conseguir fazer essa costura. Além disso, essa linha de costura comum, ela vai ficar exatamente como vocês estão vendo aqui. Olhando a peça assim de longe, a gente mal consegue ver a costura. Só quando a gente observa bem de perto, é que a gente consegue perceber os pontinhos. Caso a gente faça com a linha de crochê, essa costura vai ficar mais marcada no lado direito, ela vai ficar uma costura bem mais aparente aqui, porém, aqui na parte do avesso também a linha de crochê vai ficar mais aparente. Então, é opcional. Se vocês querem uma costura mais marcada aqui na parte da frente, você utiliza uma agulha mais grossa e faz essa costura com linha de crochê. Se vocês querem ela mais discreta, como esse aqui, o ideal é usar linha comum de costura. E aí nós vamos seguir toda essa linha, contornar toda essa linha. Não é nessa parte do fundinho aqui, não. É nessa parte altinha, nessa parte que forma essa quina, nessa parte mais altinha do bojo. Aqui eu tenho um bojo sem o crochê para mostrar para vocês do lado direito onde vai ficar essa costura. Essa parte mais funda dele, que contorna a parte do seio e onde começa a parte reta. E é exatamente essa parte que nós estamos marcando. Esse aqui é o lado direito dele. Essa costura vai pegar exatamente nessa marcação, nessa divisão, justamente para ajudar para que o crochê fique bem ajustado sobre ele, como nessa peça aqui, ó, nós temos. E na parte do avesso, a nossa costura vai pegar exatamente nessa quininha que nós temos exatamente aqui. Nós vamos fazer essa costura cobrindo toda essa quina, de uma ponta até a outra, nos dois lados do bojo. Espero que essa parte tenha ficado bem clara, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, e aí eu posso fazer um vídeo, caso tenha ficado alguma dúvida sobre essa parte, eu posso fazer um vídeo mais específico, explicando melhor, mas eu acredito que deu para vocês entenderem bem como é feito essa costura, que essa costura é uma das partes mais importantes que nós temos da confecção do bojo. Quando o nosso bojo não tem a costura ainda, ele vai ficar dessa forma, um pouco mais folgadinho, um pouco mais solto, aqui na parte de baixo. E com a costura, ele vai ficar mais marcado e o crochê mais ajustadinho na peça. Vocês conseguem perceber a diferença aqui entre um bojo e outro? Esse aqui sem a costura, aqui na parte de baixo, ele não é tão marcado, e esse aqui com a costura. Então, é isso, nós vamos fazer os dois lados da peça. E aqui também a parte central, ela fica mais desenhada por conta da costura.
Então eu retorno com vocês daqui a pouco pra gente fazer aqui a parte da lateral. Aqui eu já tô chegando no finalzinho aqui da nossa costura. Vou fazer mais uma última costura aqui do avesso para o direito, e para arrematar o fio nós vamos fazer mais 2 nozinhos aqui no final, aqueles mesmos pontinhos que nós fizemos para unir o crochê. E aqui pro arremate, eu gosto sempre de passar a linha por dentro do crochê, por cerca de 1 centímetro. E aí eu retorno com a linha. Ela vai ficar escondidinha entre o crochê e o bojo. E aí nós cortamos o fio. Dessa forma a gente tem certeza de que essa costura não vai se desmanchar. E aí esse é o nosso bojo completamente preso e já com a costura para fazer essa marcação embaixo do seio. Então agora nós vamos fazer aqui a parte da lateral. Nós vamos voltar a trabalhar com a nossa agulha e com os 2 fios. E aí aqui nessa lateral nós vamos trabalhar uma carreira com pontos baixos. Ops. Nós vamos prender a agulha aqui com a parte com esses pontos baixos. Nós vamos trabalhar somente no crochê, nós não vamos furar a parte do bojo com a agulha de crochê, não. Nós vamos introduzir a agulha somente na parte do crochê. Então a gente vai sempre introduzir a agulha nessa posição mais na diagonal. Ela vai entrar aqui pela frente do crochê e vai sair aqui nesse espacinho entre o bojo e o crochê. Aí aqui eu já prendi os fios, nós vamos trabalhar novamente com 2 fios de linha. E aí nós vamos, em cada um desses pontinhos aqui da lateral, nós vamos fazer um ponto baixo. Nessa primeira carreira de ponto baixo, a gente vai ter uma certa dificuldade com a agulha, por conta dos pontinhos que nós fizemos para unir o crochê. Então vai ser difícil a gente conseguir puxar o pontinho aqui mesmo. Aí nós vamos fazer uma corrente para subir e vamos introduzir a agulha sempre entre o crochê e o bojo e vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos. Aqui eu já vou trabalhando os pontos baixos sobre essa pontinha da linha que sobrou do nozinho inicial que nós fizemos, para que essa linha já fique arrematada, já fique presa aqui dentro dos nossos pontos baixos. E aí nós vamos seguir essa sequência em toda essa lateral, até o finalzinho aqui da carreira. Aqui nós terminamos aquela carreirinha dos pontos baixos, e aí eu já virei a peça e fiz 3 correntinhas no início, e sobre cada um desses pontos baixos, nós vamos trabalhar um ponto alto. Nós vamos ter no final aproximadamente 20 pontos altos. E aí, nós vamos repetir isso por 12 carreiras. Nós vamos fazer um total de 12 carreiras, trabalhando os pontos altos nessa lateral. Vou virar a parte do bojo aqui, só pra gente se situar. Então, a nossa peça vai ficar mais ou menos dessa forma, com 12 carreiras de pontos altos. Aquela primeira carreira com pontos baixos, e a seguir 12 carreiras com pontos altos, um ponto alto para cada um dos pontinhos baixos que nós fizemos. E aí nós vamos trabalhar sempre dessa forma. Chegando no final da carreira, a gente vira a peça e retorna trabalhando pelo outro lado. Terminadas as 12 carreiras de pontos altos, nós vamos agora virar a peça e nós vamos trabalhar mais 3 carreiras, diminuindo um ponto no início e um ponto no final. Para diminuir o ponto no início, nós vamos fazer um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto da carreira anterior.
e sobre ele nós vamos trabalhar 3 correntes para subir. E vamos seguir a sequência trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior e até o penúltimo. No caso, nós eliminamos aqui o primeiro ponto e nós vamos eliminar também o último dessa carreira. Então, aqui nós fizemos os pontos altos até o penúltimo e o último ponto alto nós vamos ignorar. Nós vamos fazer isso por mais 2 carreiras, totalizando 3. Então, novamente, nós vamos virar a peça e repetir o mesmo processo. Eliminamos o primeiro ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto da carreira anterior. 3 correntes para subir e o mesmo processo. Mais 2 vezes, totalizando 3 carreiras de diminuições no início e no final. Depois dessas 3 carreiras diminuindo um ponto no início e no final, nós vamos trabalhar agora 2 carreiras diminuindo 2 pontos no início e 2 pontos no final. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto e outro ponto baixíssimo também sobre o terceiro ponto alto. Dessa forma, nós eliminamos 2 pontos. E aí sim, nós vamos fazer a corrente para subir, as 3 correntinhas para subir. E vamos seguir fazendo até o final da carreira. E dessa vez, nós vamos pular, ao invés de 2 pontos, ao invés de nós pularmos apenas nós vamos pular 2 pontos no final da carreira. Nós vamos fazer essa carreira e mais uma. E quando nós terminarmos, nós teremos aproximadamente 6 pontos altos no total. E assim finalizando as 2 carreiras, diminuindo 2 pontos no início e 2 pontos no final, nós chegamos na carreirinha onde nós temos 6 pontos altos. Agora nós vamos diminuir 1 ponto no início e 1 ponto no final, e nós vamos ter um total de 4 pontos altos. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, novamente no ponto alto seguinte, 3 correntes para subir, e vamos trabalhar até o penúltimo ponto alto. Dessa forma, nós vamos ter exatamente os 4 pontos altos. E aí, nós vamos repetir essa sequência dos pontos altos por cerca de 30 centímetros, que é a parte que vai ser usada para amarrar o nosso cropped nas costas. Nós vamos repetindo esses 4 pontos altos em sequência até nós termos essa tirinha de 4 pontos altos com a medida de 30 centímetros. Nós vamos fazer uma tirinha como essa, e aí, desde a primeira carreira, onde nós atingimos os 4 pontos altos, até a ponta, nós vamos ter 30 centímetros. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado do cropped. São as laterais. Nós vamos trabalhar dessa forma na lateral esquerda e também na lateral direita, da mesma forma. E esse é o nosso cropped pronto. Aqui, depois de finalizado, você pode fazer uma carreira com pontos, baixos, com ponto picô, trabalhar toda a volta dele, menos nessa parte que nós vamos usar aqui na parte de trás para amarrar. Caso você queira também, você pode colocar alcinhas, e aí é opcional. No caso da alcinha, caso você queira colocar, eu sempre indico que as alcinhas, se forem para você amarrar na parte de trás do pescoço, o ideal é que elas saiam daqui desse ponto, onde nós fizemos essa costura, porque ela vai ter mais sustentação no pescoço. Aqui você pode decorar colando uma pedrinha, colocando um enfeite, e ele é amarrado na parte de trás. Ele pode ser tomara que caia, ou você pode colocar a alcinha aqui, se você preferir, decorar como você quiser.
A parte do acabamento nós podemos fazer com ponto picô ou somente com pontos baixos. Caso você queira também, uma outra alternativa é você trabalhar essa parte ao redor dele, onde você for fazer a finalização com os pontos baixos, você pode trabalhar com outra cor de linha. E aí é totalmente opcional. Essa parte do acabamento é totalmente a soltar a sua criatividade. Então é isso, meninos e meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Divulguem o vídeo, porque quanto mais vocês divulgarem o canal e ajudarem a divulgar o vídeo, melhor nós vamos ter condições de continuar produzindo conteúdo para vocês. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!